Educação para a paz, por uma sociedade mais justa. Há um pensamento de Nino Carneiro que é assim: semeia paz e justiça e colherás amizade e solidariedade. Já Igor Oliveira Ferreira diz: a paz é o fruto, a justiça a árvore toda. E também sobre a paz e justiça, nós podemos encontrar na Bíblia, né, a palavra de Deus que diz assim, Salmo 85, 10. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. A música, ela traz paz para o espírito, né? Então, eu vou trabalhar um pouquinho com a música sacra, que após a Reforma Protestante, movimento este que ocorreu em 1517, século XVI, tendo como líder o monge ou o padre, né, alemão Martinho Lutero, o cristianismo foi dividido em duas igrejas, a católica e a protestante. E o repertório musical religioso, ele foi classificado em música católica e música sacra protestante. Então, o meu portfólio vai ser baseado na música sacra protestante, porque eu sou de uma instituição protestante, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma instituição religiosa protestante de orientação calvinista, João Calvino. Foi fundada em 1862 por um missionário estadunidense chamado Ashbelgren Simonton, que chegou ao Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1859. E aí, eu vou utilizar então o inário Novo Cântico, que é o inário da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nesse inário há músicas, há hinos, em que as músicas, elas são de alguns músicos que inclusive nós estudamos no nosso módulo atual, né? Então eu vou começar com o hino 278, que é um hino de Giovanni Perluide, da Palestrina, que foi da época do período renascentista, né? Ou renascença, ou renascentismo, né? Ele que foi entre os séculos, dos séculos 14 ao século 16, né? Giovanni, Perlude da Palestrina, ele viveu entre 1525 a 1594. E o hino 278, do Inário Novo Cântico, tendo como título A Vitória de Jesus, é um hino, a música é dele. Eu vou tocar no som de cravo, porque na época, nesse período, era um dos instrumentos que havia.
Giovanni Perlude da Palestrina, além de ser um compositor italiano, ele foi também um cantor e um professor e mestre de capela. E é importante também aqui frisar que nesse período renascentista, a música que mais predominava era a música vocal. Então, toda a sua produção é vocal. Mas as vozes, elas podiam ser dobradas por instrumentos, conforme era o costume da época. Giovanni dominava magistralmente a polifonia, várias linhas melódicas, que eram várias linhas melódicas harmonizadas, né? Além do mais, ele escreveu diversas obras de efeito grandioso ou intimista, que em geral era de grande expressividade. Do Renascimento, né, nós saímos desse período e fomos para o período barroco, que foi dos séculos 16 a 18. E aqui vou destacar o compositor mundialmente conhecido também, Johann Sebastian Bach, que viveu de 1685 a 1750. Esse nome barroco, né, ele recebeu esse nome por quê? Porque foi um período marcado assim pelo contraste, pelo rebuscamento, né? Era cheio de adornos, requinte. Então já foi mais voltado, recebeu esse nome por isso. E eu vou destacar o hino 264, que diz que tem como título Ó Fronte Ensanguentada, que é justamente dele, né, de Bach. Utilizando o mesmo som.
falando um pouquinho sobre ele, né, porque de todos os músicos há muitas informações, mas destacando algumas, Bach, ele foi um músico luterano, né, dedicou grande parte da sua obra à igreja. Além de um imenso repertório de músicas instrumentais e vocais para coros e congregação, explorando as formas oratório, paixão, missa, moteto, prelúdio coral, área religiosa e em especial a cantata, que inclui solos, coros polifônicos, instrumentos diversos e também a participação de congregação nos corais, né? Que geralmente são os hinos congregacionais conhecidos. Em geral, no fim da obra. A cantata é um estilo muito utilizado realmente pela nossa instituição religiosa, né? Pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu vou destacar aqui a cantata número 39 dele, que chama-se Tragam para os Famintos o Seu Pão. Foi escrita em 1732 e utiliza textos bíblicos de Isaías 58, 7 e 8 e Hebreus 13, 16, além de outros. E é interessante porque o título dessa cantata ela tem a ver com a situação de milhares de protestantes de Salzburgo, na Alemanha, que, por perseguição do arcebispo local, tiveram que se refugiar em locais onde as igrejas reformadas pudessem recebê-los, né? Que eram justamente as igrejas que estavam vindo da reforma protestante. E Bach, ele ficou tão impressionado com a situação, né, dos refugiados, por causa da penúria, né, daqueles exilados, né, que já estavam como exilados, eles viviam, que ele acabou expressando tudo isso nessa cantata dele, com emoção, com emoção e também como por solidariedade, né? Bem, além do barroco, também houve um outro período, que foi o período, passamos para o período deixamos o barroco para o período do classicismo, que foi entre o século XV e XVI, né? E aqui eu vou destacar o músico Franz Joseph Haydn, né, que foi de 1732, ele viveu entre 1732 a 1809, né? E o classicismo, ele acabou recebendo esse nome porque ele queria retornar às formas e os temas da antiguidade clássica, né? Que foi antes da Idade Média, do Renascentismo, do Barroco, e ele queria retomar isso, né? Então, eu vou tocar o hino número 36, que tem como título Exaltação, que é um hino dele, a música é dele, né? Quero destacar aqui que a música foram compostas por esses músicos. 36, né? E eu já não vou utilizar mais aqui o cravo, já vou utilizar procurando um outro som semelhante, que seria mais o órgão de tubos.
pouquinho de Haydn, né? Ele iniciou a carreira musical aos 8 anos, já como cantor. E diz que ele era o dono de uma linda voz. E como compositor, ele iniciou em Viena, na Áustria, né? Ele era executante de diversos instrumentos musicais. Por exemplo, tais como o violino, o cravo, o órgão e outros. As suas obras, obras sacras, elas estão revestidas de uma sinceridade religiosa das mais emocionantes. São missas, ofertórios, as 7 palavras de Cristo, né? Obras corais menores, motetos, litanias, áreas religiosas e oratórios, como as estações e a criação, que foi justamente de onde foi extraído esse hino, né? Desse oratório. Além do classicismo, não permaneceu só no classicismo o período, né? Porque sempre mudando, evoluindo. Então, esse período que queria voltar, né, à antiguidade clássica, ou seja, a Grécia, a Roma antiga, foi passando para o romantismo. E também houve um músico que ele viveu no classicismo, mais no final do classicismo, e já início do romantismo. Então, apesar dele ser do classicismo, ele é mais considerado como do romantismo, né? Que é o Ludwig van Beethoven. O romantismo ele começou no final do século XVIII e o início do século XIX. Né? E Beethoven, ele viveu entre 1770 e 1827. Esse Beethoven, ele é um músico super conhecido, né? Principalmente pelo que houve com ele, já desde novo ele apresentava, desde os 26 anos, com um problema que ele tinha no ouvido, né? Que mais à frente ele acabou ficando surdo, né? Mas mesmo assim não deixou de compor aquela obra magnífica dele, né? Então, dele vou tocar o hino 175, que chama-se O Servo do Senhor. 175, O Servo do Senhor, que também é uma música dele. E é um período em que já apresentavam-se mais, como o Beethoven mesmo, mais assim, mais orquestral, né? Mais sinfônico. Então eu procurei aqui também tocar o hino também mais nesse som, né? Um som mais orquestral. E falando um pouquinho sobre Beethoven, apesar que eu já comecei até falando, né, já dele, pela fama que ele já tem, pelo que ele é, ele é o compositor que mais se escreveu e que se escreve ainda, né? Sua obra portentosa é cada dia mais conhecida e apreciada.
compôs sinfonias, concertos, sonatas, quartetos, né? E muitos outros. E contribuiu muito para a música sacra também, destacando o oratório Cristo Monte das Oliveiras, né? Além da missa solenes, a missa em dó maior e um ciclo de canções sacras para canto e piano. Várias melodias de obras instrumentais têm sido usadas como hinos e incorporados ao repertório da igreja, como neste caso aqui, né? Como no nosso cenário Novo Cântico, né? E ainda falando um pouquinho, indo para o romantismo mesmo, né? Que temos, fugindo um pouquinho já, passando dessa transição, né? O romantismo, o início dele foi por quê? Por causa da modernidade nas artes, né? Valorizava a burguesia, aí a classe social, ela substituía a elite absolutista já em diversos países. Por isso que acabou recebendo esse nome de romantismo, romantismo. E no romantismo, propriamente dito, eu vou destacar o músico Felix Mendelssohn Bartholdy, que foi entre 1809 a 1847, né? Ou então conhecido mais como Felix Mendelssohn, né? Eu vou então tocar o hino 168, que é um hino também, a música é dele. E já no romantismo, aqui, foi quando apareceu mesmo o piano, que é um instrumento que nós utilizamos mais. Foi o piano que foi que mais se destacou, foi o instrumento principal nesse período, né? Então, é justamente nesse som que eu vou tocar agora. O hino 168 de Jesus Amado. Um pouquinho dele, de Mendelssohn, né? O nome real dele é Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, né? A sua obra é fluente e genial, principalmente a obra sacra. Partes das suas obras mais melódicas têm sido usadas como hinos corais. Compôs grandes oratórios, Paulo, Elias, Cristos, obras várias litúrgicas menores, etc. Né? E, como eu falei da reforma protestante, falei um pouquinho, que foi justamente o Martinho Lutero, que para a música sacra protestante foi muito importante, que foi ali que houve a divisão mesmo, né, da católica, da música católica e a música protestante. Martinho Lutero, ele que viveu no período renascentista, né, assim como Giovanni Perludi da Palestrina, como eu já destaquei aqui anteriormente, né,
Ele viveu entre os anos, viveu de 1483 a 1543, 1483 a 1546. E há um hino que foi justamente o hino que ela foi composta nesse período mesmo da Reforma Protestante, né? Que é o hino conhecidíssimo chamado, nós chamamos, né, em português, Castelo Forte, né? Que é um hino que é de Martinho Lutero. No nosso cenário nós temos esse hino, que é o 155, Castelo Forte, e por ser um período renascentista, então eu vou tocar aqui também o som de cravo, né? Que não existia o piano propriamente dito na época. Então, eu baseei, né, o trabalho na música sacra, usando o nosso próprio inário, e aí destaquei então esses músicos e esses hinos. E também, como o nosso tema propriamente dito é sobre paz e justiça, que é o que muito nós queremos, né, para o mundo inteiro, e também não só queremos, mas também precisamos colocar em prática, porque tem que começar de nós. A paz e a justiça tem que começar de cada um de nós. Não adianta a gente só querer que os outros coloquem em prática e nós não, né? Há um hino aqui, como eu já estava baseando mesmo por música sacra e do nosso cenário, que é o hino de número 378, né? Que ele fala justamente desse tema, né? E o título desse hino é Oração pela Pátria, quer dizer, um hino bem próprio para nosso, até em questão da nossa pátria, né? E eu vou aqui tocar as duas estrofes, depois eu vou ler, né, essas duas estrofes que justamente falam desse tema, tá?
assim, né? Da pátria que nos deste, desvie tua mão. Desgraças, fome e peste, perfídia e sedição. Sustenta a ordem nacional, o bom governo imparcial. Aqui estamos destacando a justiça. E dá-nos graça divinal. Deus, salve a pátria. Dá-nos real civismo, fiel, constante, audaz. Promove o cristianismo do príncipe da paz. Príncipe da paz, aqui, é o Senhor Jesus Cristo. Da pátria afasta crenças vãs, derrama bênçãos temporãs, dominem só doutrinas sãs. Deus salve a pátria. E hoje, como estamos num mundo mais tecnológico, né? Redes sociais, mídias, internet, celulares, computadores, algo que a gente pode evitar justamente para procurar termos sempre paz, exercermos a paz e a justiça. Em relação às fake news. Nós recebemos muitas informações hoje em dia, rapidamente. Então, uma coisa que nós precisamos fazer é filtrar aquilo que estamos recebendo. Porque a paz não é simplesmente a ausência de violência. A paz não é simplesmente a ausência de conflito. Né? A violência que eu falo aqui, violência física. Mas há outras violências. E a fake news, ela é algo que ela está muito ligada a isso, porque ela provoca tanto uma violência moral, uma violência psicológica, violência emocional, além mesmo da violência física, né? Então é algo que nós podemos evitar, podemos. Isso é começar dentro dos nossos lares, com os nossos próprios materiais eletrônicos, instrumentos eletrônicos, né? Então fica aqui uma atividade prática para nós, né? Para o nosso dia a dia mesmo, que quando recebermos informações, independentemente de onde seja, que nós vamos primeiramente à fonte. Isso aqui é verdade de fato? Ou não é? E outra coisa, será que vale a pena passar para frente? Porque esse é o grande problema. A gente recebe e já passa para frente. A gente não recebe, não vê primeiro, não avalia primeiro, não. A gente já recebe e já passa para frente. Então, as informações elas vão rapidamente. Para diminuir a imagem das pessoas, é número 1. Facilmente acaba diminuindo, porque facilmente alastra informações sobre as pessoas e muitas vezes aquelas informações elas não são corretas, elas não são verdadeiras, só que infelizmente já afetaram a imagem daquela pessoa ou das pessoas. Então, vamos evitar a violência, vamos exercer a paz e a justiça por meio dos nossos próprios aparelhos tecnológicos, né? Eletrônicos, né? Aparelhos tecnológicos, como celulares, notebook, etc. Tá bom? Aqui finalizo o meu trabalho.